Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentação: Melri Araújo. Tá na grande, tá na número 1 de Aricuri, 8h31. O nosso bate-papo positivo já vai dar início. Quero agradecer a você pelo carinho da sua sintonia, pela companhia. E hoje nós vamos receber Dr. Kennedy Amaral, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Estácio, aí de Juazeiro do Norte, pós-graduado em Reumatologia pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, professor de Medicina da Faculdade Paraíso em Araripina. E vamos lá, querendo conhecer mais um pouquinho sobre essa pessoa. Quem é Dr. Kennedy Amaral? Bom dia. Bom dia, Melri. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui contigo. Eu gosto bastante desse programa. Sempre quando eu passo aqui pela manhã, ou quando eu venho atender em Oricuri, quando eu vou atender em Araripina, eu gosto de sintonizar na Grande Serra, eu gosto de ouvir também. Ah, que legal. Um dos nossos ouvintes assíduos. Quem é Dr. Kennedy Amaral? Eu aprendi nos últimos anos que nós não somos nossa profissão, nós não somos nosso passado, nós não somos nosso status social, nada disso. Eu aprendi que nós somos aquilo que nós queremos ser no futuro, né? E Kennedy é aquele que quer ser mais generoso e mais altruísta no futuro. Esse sou eu. Isso é profundo para os dias de hoje, numa sociedade, vamos se dizer, bastante consumista, que pensa no valor social, que a pessoa é apenas aquilo que ela tem, né? Então é um diferencial. Conta pra gente os seus hobbies favoritos, pode falar alguns? O principal, quem me conhece sabe, eu gosto muito de sair à noite para ouvir música. Esse é o meu hobby. O seu hobby. Todo mundo sabe que é a forma como eu descanso. Às vezes eu até chego bem cansado em casa do trabalho, uma rotina pesada e tudo, mas o meu descanso é sair, ouvir música, conversar com os amigos. Esse é meu principal hobby. E o segundo é viajar. E conta pra gente, além disso, como você começou chegar aí nesse ramo da medicina, ser especialista em reumatologia? Bem, primeiro eu nunca quis ser médico na minha vida. Nunca foi algo que passou pela minha cabeça ser médico. Eu sempre quis ser advogado. Iniciei um curso de Direito, estava no segundo semestre já de Direito, quando resolvi fazer o Enem mais uma vez, somente para testar meus conhecimentos, e a partir dali minha nota foi alta o suficiente para conseguir uma bolsa integral para estudar medicina no curso, numa faculdade particular. Mas eu fui por curiosidade fazer medicina, concluí o curso, gostei do curso, mas nunca foi minha intenção. Pretendo ainda terminar direito um dia, continuar o meu grande sonho, que é ser advogado, mas é algo que surgiu de forma muito espontânea na minha vida. Na sua vida. E como você começou, você já falou um pouco pra gente, quais foram os obstáculos que enfrentou pessoalmente e como você superou esses obstáculos? O meu principal obstáculo foi largar o curso de Direito para fazer medicina. Para fazer medicina. Por incrível que pareça. Eu sempre gostei muito de estudar, então o estudo em si nunca foi um obstáculo, e sempre o que ia aparecendo no meio do caminho, eu via mais como uma questão de superação mesmo, ter que superar cada etapa daquela, e sempre com a visão do que eu iria ter no futuro em termos de conhecimento, em termos de engrandecimento pessoal. Mas obstáculos mesmo, esses mais dolorosos que a gente fala, né? Eu nem lembro, realmente. Nem lembro, nem recorda. Vamos lá, quarto, mesa e carro. Por onde você começa a limpar primeiro? Quem me conhece também sabe que eu não tenho muito tempo nem de lavar o carro, de parar para lavar o carro, porque é muita correria. Sim. E é incrível, por incrível que pareça, até uma forma de descontração. Sempre quando eu lavo o carro, chove muito e tem muita lama onde eu trabalho. Então, se quiser que chova, eu peço para eu lavar meu carro. Eu sempre limpo primeiro o quarto. Eu gosto de me organizar. É bem interessante esse processo de organização. Então, estamos conversando com o Dr. Kennedy, né? Vamos continuar. Hoje o nosso bate-papo é sobre chikungunya. Queremos entender todo esse processo. Fiquei sabendo que é algo que você está se especificando, está estudando, se aprofundando. Então, explica pra gente o que é a chikungunya. A chikungunya ela é uma doença febril, causada por um vírus com o mesmo nome, chikungunya. Ela, no nosso Brasil aqui, quem mora aqui na região do Araripe, conheceu bem chikungunya em 2016, quando houve um surto também. Muito grande. E depois, quando eu vim trabalhar em 2017 na região, eu comecei a receber muitos pacientes com sequelas. Há um ano eu não sabia que doença era essa. Nós não estudávamos na faculdade, era uma doença nova. Ela veio com os eventos mundiais da Copa e das Olimpíadas ao Brasil, mas eram casos esporádicos. Então, quando eu comecei a receber bastante paciente com essa doença, eu me interessei por estudá-la. Então, ela é uma doença infecciosa, causada por um vírus,
transmitida pelo nosso conhecido Aedes aegypti, que é o transmissor da zika também e da dengue, que causa muita dor nas articulações, febre, náusea, vômito, às vezes aquelas manchas avermelhadas com prurido, com coceira na pele. Ela é uma doença que eu considero ela infecto-reumática, porque ela tem uma fase infecciosa inicial e uma fase reumática que pode perdurar durante a vida toda. Tem pessoas que, por exemplo, pegaram a chikungunya aí nesses anos que foi de surto mesmo e até hoje ainda sentem dores, né? E muitas pessoas já visitaram médicos, já fizeram alguns trabalhos, mas ainda continuam sentindo. Às vezes até mesmo a junta dos pés, os joelhos, né? E como é que é esse processo? Nós denominamos isso de artrite crônica da chikungunya. Eu falo nós porque nós mesmos, eu e meus colaboradores nos Estados Unidos, na Europa, trocamos o termo era utilizado como artrite pós-chikungunya, mas nós não acreditamos que é uma artrite pós-chikungunya, é uma artrite da chikungunya mesmo, entendeu? A própria doença pode causar essa forma crônica de artrite. E é uma ilusão, até gostaria de fazer um alerta, imaginar que ela vai durar 1 mês, 3 meses, 1 ano, ela pode durar a vida inteira, se não for tratada. Claro que todos nós conhecemos pacientes que tiveram chikungunya, graças a Deus, melhoraram. Os estudos mostram que em torno de 30%, 40%, até 50%, pode desenvolver uma forma crônica, mas tem aí 60% que tem a fase aguda, melhora, e graças a Deus não sente mais nada. Mas quem é o reumatologista recebe mais esses pacientes crônicos, que é uma grande proporção. Você imagina, de cada 100 pessoas que tiveram chikungunya, 30, 40 delas ficarem crônicas, é uma grande proporção. É uma grande proporção. E quais são as complicações da chikungunya na vida de uma pessoa, doutor Kennedy? As mais diversas. A gente tem percebido agora, nesse atual surto de chikungunya, muitos casos de trombose. Nesse último mês eu tive 4 casos de trombose e 1 com óbito. Então, essa é a principal complicação que eu vejo de forma grave, mais grave. A chikungunya pode causar trombose? Pode levar a trombose. Trombose, a gente está percebendo isso, está preparando estudos também sobre isso para divulgar. Outra questão também, a principal delas em termos de morbidade, de prejuízo, certamente é a dor articular, incapacitante. É aquela dor, Mary, que os pacientes referem, eu preferia que alguém encerrasse minha perna para não sentir mais dor. Você imagina? Ou então eles relatam o seguinte: é como se meu pé fosse explodir. Eu imagino que a qualquer momento ele vai explodir. E alguns pacientes relatam até tentativa de suicídio, pensar em se suicidar por conta da dor. Então você imagina a gravidade de uma dor dessa. É bem complexo. Tem alguma diferença, por exemplo, na faixa etária de idade, exemplo de crianças, de jovens, adultos e idosos? Como seriam essas alterações na complicação da chikungunya na vida delas? Em termos de infecção não existe diferença, ou seja, qualquer paciente, qualquer pessoa pode em tese ser infectado pelo vírus. Sim. Em relação às sequelas da chikungunya, a gente percebe que os jovens eles têm uma tendência maior a melhorar, ficarem curados da doença, não desenvolverem uma forma crônica, uma tendência. Mas eu tenho pacientes jovens de menos de 30 anos, tiveram a infecção pelo vírus chikungunya e desenvolveram um artrite reumatoide depois disso. Mas principalmente os idosos são quem sofrem mais, aquelas pessoas que já têm doenças reumáticas, artrose, osteoporose, que já têm artrite. Então esses pacientes mais velhos, vamos dizer assim, com a faixa etária acima de 45 anos, 50 anos, eles têm uma tendência maior a cronificar. Pelo menos é isso que chega ao consultório. Talvez um estudo mais amplo poderia mostrar até uma diferença menor. Mas no consultório chega mais esse paciente, a faixa etária aí de 50 anos acima. Porque já tem, assim, vamos dizer, já estão com os trabalhos, com algumas doenças crônicas e juntam uma com a outra, né? Isso, junto às duas. E como é que é feito, por exemplo, esses trabalhos quando tem outras, vamos se dizer, qual a palavra? outras doenças, né? E junta com a chikungunya. Bem, primeiro a gente tem que aliviar o máximo possível aquela dor da chikungunya, porque não existe, eu desconheço na reumatologia uma dor tão incapacitante quanto chikungunya. Não existe, eu nunca recebi relatos de ninguém com artrite reumatoide, com gota, com lúpus, com qualquer outra doença, dizendo que pensou em cortar um membro devido às dores, como eu tenho escutado. Então, primeiro aliviar essa dor. As outras doenças que ele já apresentava crônicas, aí ele já conseguia conviver bem com elas, então depois a gente vai tratar. Vai se adaptando. As fases da chikungunya tem? Tem a fase aguda,
De forma geral, os estudos classificam a chikungunya com uma fase aguda ali em torno de 10 dias, uma fase subaguda que vai de 10 dias a 3 meses e uma fase crônica acima de 3 meses. De 3 meses. E, por exemplo, tem como prevenir? Como prevenir a chikungunya? Seria bom, né? A principal prevenção contra a chikungunya é combater o mosquito. É combater o mosquito. Limpeza, é higiene. É algo que é fundamental, é algo que é básico. É a união do poder público com a limpeza urbana, limpar os terrenos baldios, as próprias pessoas também, a própria população. Fazer seu trabalho de casa, uma vez por semana. Existe até uma campanha, 10 minutos contra o mosquito da dengue. 10 minutos por semana, não estou falando todo dia, nem toda hora. 10 minutos por semana. Hoje é domingo, domingo é aquele dia preguiçoso. Então eu vou lá no meu quintal, parada, limpar tudo, e isso aí já consegue eliminar o ciclo de reprodução do mosquito. E nós já fazemos um combo. Se a gente combate o mosquito Aedes aegypti, a gente já elimina a dengue, a chikungunya e a zika. Certo? Então, veja, com 10 minutos a gente consegue combater 3 doenças. 3 doenças. E você está fazendo um estudo, está fazendo um trabalho. Eu gostaria que você falasse de modo mais amplo sobre esse estudo e explicasse pra gente como é que está funcionando ele. É sobre a chikungunya, né? É sobre chikungunya. Desde 2017, né? Na verdade, quando eu comecei a receber esses pacientes com a fase crônica, eu me interessei porque era algo novo. Era algo que a gente não havia estudado na faculdade, e realmente era uma doença que, para a população brasileira, inclusive para quem não conhecia chikungunya, está conhecendo da pior forma possível, através da infecção pelo vírus. E me interessei bastante por essa doença, porque ela é uma doença que começa com uma fase infecciosa e perpetua como uma fase reumática. Então, através desse interesse, eu comecei a pesquisar mais, vi que havia poucas publicações no mundo sobre chikungunya, mas na França, na Índia, também na Itália havia alguma coisa, muito pouco nas Américas sobre chikungunya, e comecei a me esforçar para compreender melhor. Publiquei alguns artigos científicos também, em colaboração com alguns professores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, na Johns Hopkins nos Estados Unidos também. E atualmente estou levantando alguns questionários também com alguns pacientes. Já enviei para o Comitê de Ética alguns projetos também, para depois deles serem aprovados eu poder acessar prontuários dos pacientes, poder começar novos estudos também a partir dessa aprovação, para que a gente possa compreender melhor essa doença, a melhor forma de tratamento dela, quais são as consequências que ela pode trazer, como a gente tem percebido, casos de trombose venosa profunda, e nortear o médico, a população, da melhor maneira de tratar essa doença tão incapacitante. Eu estava percebendo também que você tinha feito uma live com o Dr. Jailton Debem, né? E vocês falaram também um pouco sobre esses assuntos. Dentro da fisioterapia, como é que tá ligado aí um especialista em reumatologia também junto com o fisioterapeuta? É muito importante essa associação. Nessa fase aguda da chikungunya, uma fase muito incapacitante mesmo, até difícil do profissional, com certeza o fisioterapeuta, trabalhar sem que haja essa interação com o reumatologista para tirar essa dor, para que o paciente consiga realmente realizar aquela sessão de fisioterapia. É muito importante esse apoio entre ambos, mas principalmente eu vejo nessa fase subaguda e na fase crônica, em que o paciente às vezes perde massa muscular, é um paciente que pode ficar com alguma rigidez articular, e a fisioterapia ela entra com muita importância. É uma das áreas com maior afinidade com a reumatologia, é a fisioterapia. E talvez sem o trabalho do fisioterapeuta nem pudesse existir a conduta mais adequada na reumatologia. Então é um profissional muito importante, principalmente nessa fase da reabilitação. Principalmente pacientes idosos que ficaram acamados, perderam massa muscular, ficaram com rigidez também, com desequilíbrio. E explica para o pessoal que está em casa, por exemplo, hoje no consultório, quais são os pacientes que mais chegam? Tá tendo ainda muitos casos de chikungunya? Para você ter uma ideia, desde março já atendi quase 300 pessoas. Desde março? Então, são 3 meses, quase 300 pessoas. Eu não atendo SUS, não atendo pronto-socorro, ou seja, porta de entrada de paciente. Estou falando de um consultório de reumatologia. De um consultório. 300 pessoas e com quantidade limitada de consultas, para que não
cause muito, uma demanda muito grande. Então você imagina a quantidade que não está tendo. Para você ter uma ideia, Mary, a Juazeiro do Norte é a primeira do Brasil, número de casos, Barbalha é a terceira, Crato é a quarta, Salgueiro é a quinta, do Brasil. No Brasil? Sim. E são casos que certamente estão subnotificados. Juntando Juazeiro, Barbalha, Crato e Salgueiro, já se somam mais de 10 mil casos. Com certeza muito mais, muito mais. Você anda na rua, nessas cidades, você percebe os pacientes mancando, você já disse, certamente é chikungunya ali. Todo mundo mancando e o papo é um só. Parece que o Covid, esqueceram do Covid e agora entrou uma nova doença que foi a chikungunya. Então, um número de casos assombroso. Como é trabalhar? Por exemplo, tá mais ligado também ali vamos dizer, no Juazeiro, e como é que é trabalhar com essas pessoas, como é conviver com elas, como é ouvir os pacientes? É difícil porque são pacientes que muitas vezes já vêm 2 meses, 1 mês sentindo dor, já estão com certo desespero, porque já tomaram muitas medicações e não melhoraram. São pacientes que já foram 10 vezes a um pronto-socorro. Já escutei isso ontem. Minha mãe já foi 10 vezes. Praticamente todo dia ela vai tomar morfina, tramadol. São medicações opioides de efeito forte, né? Medicações fortes. Então são pacientes que já vêm, de certa forma, desgastados por condutas, com desesperança já, sem esperança de melhorar. E graças a Deus, nós temos seguido um protocolo que tem funcionado bem, né? A gente não pode também, de certa forma, aconselhar todo mundo a usar medicações sem uma consulta, porque existem muitas variáveis que influenciam nessa conduta médica, mas graças a Deus os pacientes têm melhorado bastante. E a gente tem devolvido de certa forma uma esperança, porque uma pessoa que diz que pensou em se matar, você imagina que ela já perdeu todas as esperanças na vida, né? Por causa de dor. Por conta da dor. Quais são as variáveis em relação à chikungunya, Dr. Kennedy? Por exemplo, na proporção da pessoa não saber que está com chikungunya. Não saber que está com chikungunya. Como eu vou descobrir? Bem, eu falo que chikungunya é uma doença inesquecível. Ela é inesquecível e ela é, de certa forma, inigualável, porque quem tem chikungunya não esquece. Não esquece porque o paciente ele diz o seguinte: eu estava aqui sentando, jantando, quando eu pisei no chão pensei que eu tivesse pisado num espeto, numa faca, que o meu pé tivesse quebrado, alguém tivesse arrancado meu pé. É uma dor insuportável. E ele disse que é de uma hora para outra. Ontem eu recebi uma paciente que disse que estava dirigindo tal, quando foi descer do carro não conseguiu descer do carro. Ela já sabia ou não que estava com chikungunya? Não sabia. Foi de repente, ela estava dirigindo uma viagem, quando ela foi descer do carro ela não conseguiu pisar, alguém teve que ajudar ela a descer. Ou seja, o sintoma surgiu em poucos minutos, poucos segundos, enquanto ela estava dirigindo. Então é inesquecível. Não tem outra doença, assim, na nossa região que tenha casos que seja tão súbita, né, e que cause tanta morbidade. O paciente ele decai de uma hora para outra. Tem pacientes que dizem: eu estava no bar, eu estava numa festa e não consegui voltar para casa. Fui bem, me arrumei, cheguei lá, não consegui curtir a festa porque comecei a adoecer lá. É muito rápida a evolução. Então ela é inesquecível, ela é inconfundível. Tem casos leves de chikungunya? Tem casos leves. Pronto, esses casos mais leves, eles podem ser confundidos com dengue. Com dengue? Porque ela parece um pouco, né? A dengue, ela não causa tanta dor articular. Quem já teve dengue sabe, ela causa mais dor muscular, causa mais dor de cabeça, dor retroocular, ou seja, a retroorbitária atrás dos olhos. Mas a chikungunya, ela é dor articular mesmo. Então, aqueles casos mais leves é o paciente que diz: eu tive uma febre baixa, uma dor, 3, 4 dias de dor articular, tomei dipirona, paracetamol, melhorei. Geralmente são jovens, pacientes que já praticam atividade física. Isso ajuda também no corte dos muito efeitos, bem, vamos dizer, das ajuda causas. Bastante. Até o retorno depois das atividades físicas ajuda bastante. Doutor Kennedy, então deixa uma dica bem especial pro pessoal que tá em casa, para aqueles que ainda não sabem ou que já tiveram chikungunya, como é que eles podem estar tratando, que buscas eles podem estar fazendo, não se automedicar, por gentileza, né? A principal dica, nesse minuto agora, no intervalo do programa, ou então aumenta o som do rádio, vá lá no seu quintal,
limpe sua casa, certo? Tudo que tiver lá de depósito de água que puder acumular água, limpe, certo? Não adianta só jogar água, tem que esfregar mesmo, porque aquela larva, ela fica lá, aquele ovo, ele pode eclodir depois de um ano, ele fica viável, incrível. O mosquito, ele tem uma capacidade de voo muito pequena, de 300 metros, é um mosquito urbano. Então, quem pegou chikungunya, pegou na sua redondeza, no seu bairro, na sua casa, fazer isso com os vizinhos, cobrar das autoridades públicas também para fazer a limpeza. A principal dica é essa: vamos eliminar o transmissor, o mosquito. Segunda dica: se você já passou mais de 10 dias com sintoma de chikungunya, não adianta mais se automedicar. Procure um reumatologista ou algum médico que tenha experiência com chikungunya, porque já é uma tendência maior dela se tornar crônica. Onde foi que eu vi isso? Na minha vida, na prática. Atendendo mais de 300 pessoas nos últimos 3 meses. Então, isso a gente percebe. Pacientes que já passaram mais de 10 dias com dor, sem melhora, aquela doença que vai e volta, procure um reumatologista, porque existe sim uma tendência maior de ficar crônico. E terceiro, principal, não tome tudo que você achar que deve tomar porque ouviu alguém dizer que melhora. Não se automedique, porque podem vir outras complicações também, principalmente para pacientes que já são hipertensos, diabéticos, nefropatas, hepatopatas. Tem alguns mitos e verdades sobre a chikungunya? Tem. O principal, que você não pode pegar chikungunya mais de uma vez. Isso, eu tenho vários pacientes que já contraíram chikungunya mais de uma vez. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Mais de uma vez. IgM positivo. IgM é aquele anticorpo que a gente percebe que a doença é na fase aguda. O paciente teve chikungunya há 2, 3 anos, no primeiro surto, e agora voltou com chikungunya novamente. Então aí ele, por exemplo, pegou da primeira vez e pegou da segunda vez. Da segunda vez. Outro mito, né? Que o pessoal fala muito, que o mosquito ele só transmite uma doença de cada vez. Não. Inclusive o mosquito ele pode transmitir dengue, zika e chikungunya. Já ouvi casos de pessoas que, tipo, conseguiram pegar as 3 e aí, como é que fica a situação da vida daquela pessoa? Uma mesma fêmea, ela pode picar mais de uma pessoa na mesma casa e transmitir para mais de uma pessoa na mesma casa. Então não é incomum você escutar assim: o meu pai, minha mãe e meu irmão adoeceram no mesmo dia. Foram picados no mesmo dia e foram transmitidos no mesmo dia. Lembrando, gente, que a transmissão é pelo mosquito, né? Pelo mosquito, exato. E outro mito também que se diz é que todo mosquito ele vai transmitir a dengue, o chikungunya ou zika. Não, ele precisa primeiro estar infectado. Então, ele se alimentou, a fêmea se alimentou de uma pessoa doente e depois picou outra pessoa e transmitiu. E por incrível que pareça, não causa dor na hora da picada, porque o mosquito é tão esperto de uma forma que ele tem um anestésico no bico dele, vamos dizer assim, né? No agulhão dele, e ele não deixa dor, então a pessoa não sente a hora, então você não consegue nem afastar o mosquito, não consegue fazer nada automaticamente. Dr. Kennedy, um especialista em reumatologia, quais são as causas, as doenças que ele trata na vida de um ser humano? São mais de 120 doenças. De 120. E é importante essa pergunta porque a reumatologia ainda é uma área pouco conhecida. Todo mundo sabe o que é que faz o cardiologista, todo mundo sabe o que é que faz o cirurgião, o dermatologista. Mas a reumatologia ela trata de fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, gotas, doenças lombares, artrose, osteoporose e uma infinidade de 120 doenças, né? Então ela é uma área que vai tratar principalmente de dores e problemas nas articulações e nos tecidos conjuntivos, doenças autoimunes em geral, principalmente aquelas que afetam o tecido conjuntivo e as articulações. E quais são as doenças que mais chegam no consultório? Principalmente artrite reumatoide, osteoartrite, que é artrose, e fibromialgia. E agora chikungunya. Que é um dos casos. Como é que eu faço para mim, por exemplo, chegar até Dr. Kennedy, visitar esse especialista, saber se estou com chikungunya, saber se estou com outra doença reumatológica? Como é que faço? Aqui na região eu atendo aqui em Oricuri, na Multimédia, aqui em frente ao Hospital Regional. Em Araripina eu atendo na Essencial Saúde, que fica mais ou menos em frente ao Hospital Santa Maria. E lá em Salgueiro eu atendo São Francisco Diagnóstico, que é o próprio hospital, não é assim? Então, para conseguir os contatos é mais fácil ir até o meu Instagram, que é @Dr. Kennedy Amaral. Lá você vai encontrar o contato dos locais onde eu atendo. E cada local tem um telefone próprio. Pronto, fala um pouquinho, dá uma explicada sobre, deixa a sua mensagem de positividade, de sua mensagem de trabalho, de alguém que se importa com a saúde pública também da sociedade.
Queria deixar para vocês aqui uma mensagem de união, para que todos nós possamos nos unir contra essa doença, contra a chikungunya, não só a chikungunya, a dengue também, que é uma doença mortal, que pode se agravar e levar até a óbito, como chikungunya também pode levar a óbito. Chega casos também de dengue, né? Mais associados. Mais associados, sim. E deixar essa mensagem de união que a gente pode combater, sim. A gente está conseguindo vencer uma pandemia depois de 2 anos. Não vamos deixar também esse SUS se tornar uma epidemia e que fique mais difícil ainda de combater. E deixar essa mensagem mesmo de união, de que a união realmente faz a força. E se eu faço, meu vizinho faz, pelo menos no nosso bairro a gente consegue combater, no bairro seguinte, na cidade, na região e no país. A gente acabou de conversar aí com o Dr. Kennedy Amaral, especialista em reumatologia. Muito obrigada pelo esse bate-papo. É sempre muito bom a gente tirar dúvidas, levar informações para a sociedade. Esse é o intuito do nosso programa. E contar com a sua presença para colaborar com isso é muito importante. Gratidão. Eu que agradeço, pode contar comigo sempre. Então deixamos os microfones à sua inteira disposição. Algo mais que queira acrescentar? Só agradecer. Só agradecer. Obrigada, Dr. Kennedy. Então pode estar indo lá no Instagram, Dr. Kennedy Amaral. Dr. Kennedy Amaral. Então vamos lá para o intervalo, porque o nosso bate-papo positivo já terminou. Muito obrigada a você, ouvinte. Obrigada, Dr. Kennedy. E já a gente volta com música. Valeu, Kelvis Cortez, pelos trabalhos técnicos. E agradecendo a dona Lindalva, lá do sítio Canacuí, a mãe do Nonato, Caio Afonso, todos que estão curtindo a nossa programação da número 1. É com você, Kelvis. Grande Serra. Grande Serra FM. Grande Serra.